Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Nossa oitava aula de Geografia Remota. Hoje vamos falar mais uma vez daqueles municípios que têm a maior população no nosso estado e vamos falar dos serviços que a prefeitura, através do dinheiro dos impostos da cidade, consegue garantir aqui no nosso município, tá? Nossas aulas de História e Geografia dessa semana estão bem parecidas, exatamente porque o assunto é bem semelhante, tá? Então, vamos começar essa aula? Vamos lá, então, começando falando, mais uma vez, dos municípios, das cidades com maior população no nosso estado. Por que falar que o município tem uma grande população é importante, né? Porque lugares onde concentram muitas pessoas, normalmente são os lugares do estado com maior acesso a empregos, a espaços de cultura, espaços de educação com maior qualidade, tá? Então, por isso que esses lugares acabam gerando a vinda de muitas pessoas para lá, porque são lugares que concentram ali muitos serviços de educação, de cultura, de emprego, tá? Bom, no nosso estado, como a gente já viu na última aula de geografia, as 4 maiores cidades, as cidades mais populosas são a própria capital, São Paulo, com mais de 12 milhões de pessoas. Depois vem Guarulhos, com mais de 1.300.000 pessoas. Depois a cidade de Campinas, aqui pertinho de Jaguariúna, com 1.200.000 pessoas. E por último, São Bernardo do Campo, com 838.000 pessoas, tá? Em quarto lugar. Então, as 4 cidades mais populosas do nosso estado. Importante a gente observar que Guarulhos e São Bernardo são cidades que ficam ao redor de São Paulo. A gente fala região metropolitana. Região metropolitana são as cidades que ficam ao redor de uma outra que é muito grande. Por exemplo, Jaguariúna fica na região metropolitana de Campinas, fica ao redor de Campinas. Então, Guarulhos e São Bernardo do Campo estão ao redor de São Paulo. Então, não é à toa que esse lugar parece ser um lugar que concentra muita cultura, muita educação de qualidade, muitos trabalhos, E aí por isso que muitas pessoas vão para lá e vão também para os arredores da capital do nosso estado. Tudo bem? Então essas são as 4 cidades mais populosas do nosso estado. Falamos do estado, vamos mais uma vez voltar para o nosso município. Vamos falar dos serviços que o Poder Executivo oferece aqui em Jaguariúna, O que são serviços municipais ou estaduais? São espaços públicos e gratuitos onde o Poder Executivo, ou seja, o prefeito da cidade ou o governador do estado, através do dinheiro dos impostos, eles garantem os direitos fundamentais apresentados na Constituição Federal de 1988. Professor, o que é isso? Constituição Federal de 1988. Bom, a Constituição Federal é a lei maior do nosso país, é a maior lei de todas, é a lei mais importante e que todas as outras leis, as leis de um município, de um estado, elas vieram e elas têm que garantir os direitos que estão nesse documento aqui, ó. É o documento de lei, é a lei mais importante do nosso país, tá? E nesse documento é dito que as pessoas têm direito a serviços gratuitos e públicos de educação, de saúde, de alimentação, de trabalho, de moradia, de lazer, de segurança, de previdência social, de proteção à maternidade e à infância, de assistência aos desamparados, tá? Eu coloquei todos esses serviços aí só para que você conheça melhor o texto da lei, como uma curiosidade, tudo bem? Mas o que você precisa saber é que a presença de escolas, a presença de hospitais, a presença de espaços de lazer como praças, parques, são responsabilidades do Poder Executivo, que é aquele responsável por administrar como vai ser usado o dinheiro dos impostos. Esses impostos, como você deve ter visto quando a gente conversou na aula de História, esses impostos eles vêm de tudo que as pessoas compram e de tudo que as empresas produzem. Tudo bem? Bom, vamos então conhecer os serviços existentes aqui na nossa cidade. Primeiro, na nossa aula de História Remota número 8, a gente já falou que aqui na nossa cidade a gente tem um prédio para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores e para o Fórum, tá? A gente já falou da presença desses 3 espaços públicos aí
em Jaguariúna. Então vamos falar dos outros. Na nossa cidade nós temos vários postos de saúde. Agora, recentemente, inclusive, foi inaugurado pela atual gestão da prefeitura, pela atual gestão do Poder Executivo, o posto de saúde aqui do nosso bairro, do Tanquinho. E esse posto ele fica nesse endereço aqui, né, na estrada municipal de Jaguariúna, número 254, e o número do prédio é o 280, tá? Essa estrada, ela fica no caminho para a EMS, tá? Ela fica atrás da igreja aqui do bairro, e é um posto de saúde, é um importante espaço de saúde para os moradores aqui do Tanquinho, tudo bem? Aqui na nossa cidade nós também temos espaços de creche, de educação infantil e de educação fundamental. Aqui no nosso bairro, todos esses espaços ficam no mesmo lugar, ficam neste lugar que você conhece bem, né? Que é a nossa escola, fica na rodovia Porto Velho, não tem número, tá? Então, aí nesse espaço nós temos a creche para crianças de 0 a 3 anos, nós temos aí espaço de educação infantil para as crianças com 4 e 5 anos, e nós temos espaços de educação fundamental para crianças de 6 a 14 anos e para adolescentes de 14 a 16 anos, ou seja, espaços de educação fundamental do 1º ao 9º ano, tudo bem? Bom, continuando, a gente também tem na nossa cidade alguns outros espaços, como o Hospital Municipal, que fica lá na Rua Amazonas, número 8, fica também próximo à rodoviária da cidade, assim como o Fórum. Nós temos parques com área verde, eu coloquei aqui na foto o Parque dos Lagos, que fica na Rua Eduardo Tosi, sem número, e nós temos várias praças na nossa cidade também, como a Praça Umbelina Bueno, que fica lá no centro. O nome dessa praça foi por conta da mãe do Coronel Amâncio Bueno, que é considerado aí o fundador da nossa cidade, porque foi o responsável pelos primeiros espaços religiosos e públicos da cidade. E nós temos também um ginásio de esporte na nossa cidade, que também fica na Rua Amazonas 848, é conhecido aí como Azulão. Tudo bem? Bom, então, nós temos também na nossa cidade um teatro, que fica ali na Rua Alfredo Bueno, 1151, na mesma rua da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, tá? Na nossa cidade, agora falando um pouquinho sobre outros serviços, o saneamento básico. Na nossa cidade, 95% das casas têm saneamento básico adequado. Isso é um ótimo número comparado a outros municípios da nossa cidade, mas infelizmente a gente não pode dizer ainda que o saneamento básico está presente em todos os bairros. Por quê? Porque ainda 1.622 pessoas ainda não têm acesso à água tratada em Jaguariúna e 4.352 pessoas ainda não têm acesso à coleta de esgoto. São dados desse índice aqui de 2018, tá? Então, por conta dessas pessoas que ainda não a gente não sabe se elas moram todas no mesmo bairro, a gente ainda não pode dizer que Jaguariúna tem saneamento básico em todos os bairros, tá? Sobre eletricidade, a gente também tem um dado aí que 13.507 moradias não tinham a presença de medidor de consumo de energia elétrica, né? Então, a energia elétrica na nossa cidade, ela é mediada por uma empresa, né? Que é a CPFL Jaguari. E 13.507 municípios da nossa cidade não tinham esse relógio medidor de consumo, ou seja, não tinham acesso à energia elétrica de acordo com o censo de 2010, tá? Esse número pode ter avançado, mas é o último dado que a gente tem, então ainda não é possível dizer que todos os lugares, todos os bairros de Jaguariúna têm acesso à energia elétrica. Sobre as vias asfaltadas, a gente pegou o dado da urbanização de vias públicas. O que esse dado nos fala, né? Ele avalia se as moradias da cidade, ao redor delas, existe uma rua com pavimentação, com asfalto, né? Com calçada, com bueiro e com meio-fio, aquele espaço entre o asfalto e a calçada para proteger o pedestre ali de algum acidente, tá? Os dados aqui da nossa cidade, também dados de 2010, eles podem ter melhorado, dizem que 37,7% das casas só
que estão aí em ruas, em vias asfaltadas, ou seja, cada 10 casas de Jaguariúna, somente 4 estão em vias asfaltadas, porque também a nossa cidade tem um histórico de urbanização considerada recente, né? A nossa cidade tem uma vida aí como município de um pouco mais de 50 anos, então ainda temos muito que avançar nessa questão das vias asfaltadas, então não é possível dizer que todas as vias de Jaguariúna são asfaltadas, tá? Todos os bairros. Outro dado que a nossa cidade não tem uma universidade pública e gratuita, tá? Dentro do nosso território. A universidade mais próxima de Jaguariúna fica na cidade de Campinas, a Unicamp, né? Bom, falamos sobre a rede de serviços que existem aqui na nossa cidade e nessa aula os assuntos eram esses. Qualquer dúvida que você tiver sobre esses assuntos, você pode me perguntar e tirar suas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula!